Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henri Cristo aqui na Souxa, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristo.gmail.com. No ar, Henri Cristo! Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Hoje eu começo o meu colóquio falando algo pesado, muito pesado, mas que pode ser leve. Tudo depende de quem souber encontrar o equilíbrio. A palavra-chave, a simbiose com o Altíssimo, é o equilíbrio. Quando alguém quiser viver na Terra bem, em harmonia com o Altíssimo, tem que encontrar o equilíbrio. Então, o assunto que vou falar é que esses dias atrás, alguns dias atrás, bastante dias, eu fui convidado por uma empresa cinematográfica para pedir ao Pai uma bênção no intervalo de um filme de terror, O Exorcista. E quero deixar bem claro desde já para quem me ouve que eu não aceitei, não recebi cachê, porque eu não sou artista, mas eles vieram aqui muito educados, conversaram comigo mais de uma vez, até que eu compreendi que eu posso sim e devo prestigiar a arte, por mais que é uma arte absurda, assustadora, mas lá em Curitiba, há cerca de 20 anos atrás, meu pai me disse que no meio de imagens grotescas, de imagens assombrosas, a humanidade ia ver o rosto do filho dele. Meu pai disse que eu deveria sim aceitar convites para qualquer tipo de coisa, contanto que eu possa cumprir o prometido, que eu ia reaparecer para a humanidade. Que eu iria reaparecer, em que pese eu ter dito que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos. Mas eu tenho que reaparecer, e cada vez que eu reapareço, não importa onde, eu estou chamando os filhos de Deus. Agora, a escolha quem faz é meu Pai, Ele que faz ao revelar a minha identidade por escolhido. Muitos anos atrás, porque na verdade o que eu vou falar é do demônio, né? Mas para poder chegar lá, quero deixar bem assim, porque é uma coisa que eu tenho que explicar para que os meus ouvintes assimilem, compreendam e consigam se manter equilibrados. Muitos anos atrás, lá em Curitiba, veio uma equipe da extinta TV Manchete, fez uma matéria comigo, me convidou para entrevistar-me. O programa chamava-se Documento Especial.
E daí, especial que era esse documento, hein? Me convidaram, fui na Rua das Flores, convidaram, era um pacote, disse que para eu poder, e eu fui, aceitei, fui na Rua das Flores, fui no presídio feminino, lá reuni as prisioneiras lá, que eles me levaram lá, e fui até, para fechar o pacote, eu tive que até aceitar fazer um sermão, que já não era a primeira vez que eu faria isso. Se és Cristo, então vem lá na boate online, que lá tem os pecadores que precisam de tua bênção. Fui lá também, em plena meia-noite, e eu e discípulos, é claro. E daí, como eles apostavam sempre no insólito, esse programa de então, é óbvio que eles não colocaram na tela o momento que as prisioneiras se ajoelharam para tomar a bênção, essa parte eles não colocaram. E sim colocaram uma prisioneira dizendo que ela preferia fumar maconha, baseado, etc. Essas coisas colocaram. Por isso que a TV até já foi extinta, porque ela não era de falar a verdade. Hein? Como, aliás, muitos não gostam de falar a verdade. Mas então vamos agora direto a falar sobre, porque o filme que eu aceitei dar uma bênção e fui entrevistado. Nesse mesmo dia me entrevistaram e disseram que cada vez vão apresentar uma resposta de uma pergunta que me fizeram sobre o tema, demônio. Então, muitas vezes quando eu falo sobre o demônio, tem pessoas que não compreendem. E eu quero explicar bem claro que cada um tem o seu. Cada um tem seu demônio, mas o que tem que fazer é não ser escravo dele, sim fazer ele escravo. Por que cada um tem um demônio? Porque o corpo só tem vida quando ele é vivificado pelo sopro divino, que é o Espírito. O Espírito é um corpo energético, é um corpo sutil energético, que como não podia deixar de ser energia negativa e positiva, como a energia elétrica. Por exemplo, se alguém tirar o negativo da energia elétrica, ela não acende lâmpada nenhuma. Então, o segredo de compreender e viver equilibrado, espiritualmente equilibrado, é assimilar que só com o equilíbrio, só controlando o lado negativo é que pode haver paz, que pode viver. Aí o demônio vira escravo, que cada um tem seu demônio, repito que é o negativo. E o positivo é o lado divino. Divino e negativo, tudo faz parte da criação divina, é claro. Só que Deus propiciou que houvesse o lado negativo para que as pessoas buscassem, no tempo da evolução, se equilibrar e, consequentemente, desfrutar das benesses, da benevolência de viver em sintonia com o Pai. Então, se alguém opta por descer a ladeira da criminalidade, opta por violar as leis naturais e começa a fazer coisas que perdem o equilíbrio, aí o demônio está mandando, está dominando. É como se fosse assim, prestar bem atenção, como se fosse assim, como se minha mão, façamos de conta nessa metáfora, que minha mão direita estaria, digamos, momentaneamente usada pelo lado divino. E a esquerda representaria o negativo. Então, se tu, que me ouves, tu violas as leis terrestres, a esquerda sobrepuja a direita, que daí, no caso, o negativo sobrepuja o positivo, e a vida continua existindo, porque a energia continua. Só que o negativo é que domina o teu corpo. Aí cometes atos impensados, cometes delitos, etc, etc, etc.
Agora, se tu quiseres viver em equilíbrio, tu conseguindo pelo menos viver assim, daí está equilibrado. Claro, se tu puderes viver assim, com o lado positivo sobrepujando o negativo, aí o demônio vira teu escravo, que é o negativo, e tu ficas em êxtase, em simbiose permanente com o Pai. Então todo o segredo está em encontrar o equilíbrio. E eu não conheço outro método, outra forma de encontrar o equilíbrio, senão invocar o Pai, o Supremo Criador, o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Se tu invocas ele, mirando com os olhos abertos o infinito, porque tem que invocar o Pai olhando para o infinito com os olhos abertos, porque ao contrário, com os olhos fechados só verás trevas. Com os olhos abertos tu localiza o infinito e é lá onde ele reina absoluto, porque ele vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, tu estás vivo graças à presença dele em ti. Mas onde ele reina absoluto é lá em cima. Lá em cima ninguém pode pecar, não tem nada de errado. Então é para lá que tu tens que olhar na hora de invocar o Pai. E então ele ouve e te abençoa. Detalhe. Lembrando que eu já disse há 2000 anos, e reitero de novo, a tua colocação, teu colóquio com o Pai tem que ser sozinho, tu e ele, no quarto com a porta fechada, como eu já te ensinei há 2000 anos. Tu invoca o Pai, ele ouve, vê o que se passa e te abençoa sobejamente, com os olhos abertos, porque os olhos são a janela do Espírito. Se tu faz invoca o Pai com os olhos fechados, tu vai falar com as trevas. Tem que abrir os olhos, que o demônio ensinou a fechar os olhos, mandou os donos de cabrés, donos de religião ensinar a fechar os olhos, porque ele quer reinar, ele quer continuar dominando. Então você tem que ver, se quiser se livrar do domínio dele, da possessão dele, tu invoca o Pai com os olhos abertos, mirando o infinito. Assim, por exemplo, quer ver? A principal, a mais poderosa oração que podes invocar o Pai para ser abençoado sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que emanei. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Assim que tu deves invocar o Pai no quarto, porta fechada. E se tu conseguir sintonizar-te com Ele, tu vais poder estar, não importa onde, em plena guerra civil, em plena guerra, tu estarás blindado, protegido. Por isso, como eu disse há 2000 anos, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando tu invoca o Pai, tu estás buscando Ele, que vai reinar sobre ti, desde lá onde Ele reina absoluto. Agora, lembrando que quem não fica bem com o Pai, quem não se harmoniza com Ele, quem fica violando as leis dele, deixando o negativo sobrepujar o positivo, ou seja, vivendo uma vida obediente às trevas. Depois, quando a hora do passamento, na hora de partir daqui da terra, na hora de desencarnar, não pode subir, porque o peso dos pecados não permite que suba para o Pai. E daí fica aqui na terra com status de alma penada. Por que alma penada? Porque ela está penando aqui, não consegue ir para o Pai e volta. É mais fácil um ser bestial, um cachorro. Aí você vai, choquem-se bastante com o que eu vou falar. Fiquem bem pasmos. Mais fácil um cachorro, qualquer animal, voltar para o Pai, porque ele não peca, a energia volta para o Pai, do que um ser humano que fica aqui violando as leis dele, muitas vezes deliberadamente, conscientemente, desafiando as hostes celestiais, e depois
na hora do passamento, não consegue subir. Muitas ficam tempo purgando, fazendo necessidade fisiológica por canura, etc, etc. Bem-aventurados estes que quizá conseguem pagar ainda aqui os pecados, para depois ser agraciado com a ascensão, com o acesso ao poderoso Senhor da vida. Pensem nisso, pensem antes de fazer as coisas erradas, pensem nisso. E quero lembrar sempre, agora que vou começar a responder a pergunta, para todos que me ouvem, estão me escutando agora pela primeira vez, que aqui quem vos fala é Inri, meu nome novo é Inri Cristo. E só os obstinados, os ignorantes, obstinados em afrontar meu Pai, Senhor e Deus, continuam invocando meu nome antigo, obsoleto, Jesus. E, consequentemente, ficam à mercê das trevas. Porque afrontam meu Pai, que mandou que eu voltasse aqui na terra com o nome novo que custou o preço do sangue na cruz, que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12, que eu voltaria com o nome novo. E o meu nome novo é Inri, que custou o preço do sangue na cruz, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Eu disse há 2000 anos antes da crucificação, um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não me vereis, porque vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas eu vou para o Pai e vou-lo enviarei. E quando Ele voltar, quando Ele vier, Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse, Ele receberá do que é meu. E anunciar-vos as coisas que haverão de vir. Quando eu disse que receberá do que é meu, estava me referindo à reencarnação. O renascimento físico, o meu renascimento físico, que eu ia voltar e pegar tudo de volta, meu invólucro carnal, a túnica, o manto, a sandália, etc. E fiquem sabendo que não é fácil andar vestido com essas vestes antigas nos tempos atuais, porque muitos ficam dizendo que eu estou vestido com uma vestimenta de modé, outros acham, riem, mas eu obedeço ao meu Pai, que Ele diz que eu teria que reassumir tudo, conforme eu mesmo disse, está em João 16, versículo 7 a 16, que eu ia reassumir tudo de volta, que eu ia voltar como Consolador, e que eu teria que assumir tudo de volta para a mesma vestimenta, para reavivar a memória dos meus filhos que me viram há 2000 anos. Eu tive que reassumir tudo, túnica, manto, cada coisa me foi concedida numa cidade diferente. Em Santiago do Chile eu recebi minha túnica, que está ali até a primeira túnica, está ali no memorial, meu manto, minha sandália bem mais tarde, e assim por diante. Então, em cada lugar, em São José de Costa Rica recebi o Baudelaire, e assim por diante. Então, queria que todos compreendessem que, voltando para o tema principal do início, quem não quiser ser escravo do demônio, aprenda, descubra através do Pai a viver equilibrado. Equilíbrio é a palavra-chave. Tenho todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Bruno, do Rio de Janeiro. Saudações, mestre Inri. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, gostaria de saber o que o senhor quis dizer com a mensagem: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Justamente na casa de meu pai há muitas moradas. Eu acabei de falar agora do infinito. Só que lá só pode subir quem aqui na terra viver dentro da lei. Há muitas moradas, metaforicamente falando, é como se fosse a casa do meu pai, uma enorme residência. Mas como lá ninguém vai de carne e osso, como enganaram-vos, nem eu fui, nem vou de carne e osso lá para cima. Eu vou em espírito. Eu fui em espírito e em verdade, e não de carne e osso. Então, óbvio que tem muitas moradas, e eu preparar lugar
É quando eu ensinei, deixei as leis aqui na Terra para quem quis aprender. E vivendo dentro da lei, vivendo dentro da lei, tenha acesso à casa do Pai, onde tem muitas moradas. Pode ser interpretado de diferentes maneiras essa pergunta que ele me fez, mas essa é a resposta mais plausível, mais acessível para aqueles que querem entender. Tenham todos a minha paz. Johnny, de Mato Grosso do Sul. Certa feita, li uma entrevista do senhor Nikola Tesla, e ele tinha muita consciência das energias sexuais e demais energias que tu enuncias em seus ensinamentos. Tinha plena consciência do Senhor do Universo. Estes grandes sábios teriam realmente que vir antes de ti para cumprir as leis do Altíssimo, pois se fossem contemporâneos, teriam se tornado teus apóstolos dos dias atuais. Me fale sobre Tesla, Rabi. Bem, meus filhos, cada um desses enviado pelo Pai, que cada um deixou uma mensagem aqui. Este Tesla, na minha opinião, a mensagem mais significativa que ele deixou é que quando alguém resolve viver para o Senhor, por exemplo, como ele era celibatário, ele concentra as energias e tem mais facilidade de sobrepujar as vicissitudes, as dificuldades que se encontra aqui no plano terrenal. Então, a mensagem interessante, inclusive, que ele falou que ele diferencia-se muito de Aristóteles, porque Aristóteles, equivocadamente, disse que a mulher rouba a alma do homem. E foi um equívoco, uma interpretação equivocada da parte dele. A mulher, ela tem, através do Pai, o poder de atrair a energia masculina. Isso é verdade. Mas o homem também, só que o homem tem uma realidade diferente da mulher. Então, no plano cósmico, a mulher pode sim se estufar de energias masculinas, quanto mais ela consegue, através da eloquência, através de ser conhecida, estabelecer simbiose, não física, mas espiritual com os homens. Por exemplo, isso que esse Tesla falou, é isso que ele disse. Essa parte é diferente do Aristóteles. Que o Aristóteles disse que a mulher rouba a alma do homem. Diferente. A alma de homem nenhum, ninguém pode roubar. Senão ele deixa de existir, a alma. Mas pega a parte energética, muitas vezes a superior energia do homem. Aí sim, isso é possível. Se eu já vi muitos homens virar cavalgadura por ter sucumbido aos encantos de uma mulher. Muitos já vi. Ficam assim sem noção. Elas podem fazer deles o que ficam. Homens considerados socialmente inteligentes, doutores, físicos, mas viram um jumento, uma cavalgadura, quando sucumbiu aos encantos de uma mulher. Mas nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Nada. Às vezes um homem passa por isso para purgar, para evoluir. E uns choram. Eu conheci homem valentão. No meu tempo de consultor metafísico, de 69, 79, homens valentões, metida besta, e que choravam como um bezerro desmamado quando a mulher enfeitou a testa. Eu vi. Muitos vinham pedir ajuda, e daí eu lhes ajudava, claro, que era essa a minha missão. Bem, então está claro que esse, como é Tesla, né? Tesla. Nicolas Tesla. Nicolas, que quer dizer Nicolau, né?
Tem uns em português chamaria de Nicolau. E que aqui antigamente, lá nos antigamente, diziam que o Nicolau era o Papai Noel. Lá nos antigamente. Né? Tenham todos a minha paz, meus filhos. Wesley, de Ponta Grossa, Paraná. Gostaria que o Henri comentasse a respeito do padre espírita. Ah, tá, é um sacerdote que foi entrevistado, né, pelo Regis, que Deus o tem em sua santa paz, o Regis, que foi diretor de TV, etc. Então, esse sacerdote, ele, digamos assim, ele resolveu sair do trivial, né? Resolveu, tem uns que se rebelam, uns viram cantor, uns que gostam de mídia. E uma boa maneira, uma maneira razoável de acessar a Berlinda é voltar-se contra a doutrina vigente na instituição a quem ele pertence. Mais ou menos isto. Mas ele não é espírita, né? Porque o verdadeiro espírita, o espírita de verdade, não é esses que estão por aí fanáticos, encabrestados. O verdadeiro espírita sabe, ele pesquisa e descobre da imortalidade da alma e do espírito e acaba descobrindo, quando ele tem a ajuda do Pai, é claro, quando ele não é possuído pelo orgulho de vender alfarrábios por aí, se dizendo médium, ele se acorda e vê que meu Pai me reenviou aqui na Terra. Os verdadeiros espíritas são aqueles que sabem comungar espiritualmente com meu Pai e que têm consciência, que adquirem a consciência do significado do Espírito. Aí eles compreendem que esses espíritas encabrestados, compradores e vendedores de alfarrábios, eles ficam dizendo que espírito evoluído não volta na Terra. Né? Eles estão falando a verdade pela metade. Porque espírito evoluído não volta na Terra, exceto quando tem que cumprir uma missão aqui na Terra, que é guiar os terráqueos. Como há 2000 anos eu vim aqui na Terra, sou o mais antigo, eu disse que eu era e sou o primogênito de Deus. Eu disse, sou a luz do mundo, a verdade e a vida, eu sou o caminho, ninguém é o Pai senão por mim. Já falei isso há 2000 anos. Logo eu era e sou o espírito evoluído, não porque quero, sim porque o tempo, as muitas milhares de reencarnações minhas, centenas de reencarnações, fizeram com que eu evoluísse, sim. Mas isso não é nenhum lucro ser evoluído também, porque é um encargo, é uma responsabilidade que eu tenho que ajudar os que não são evoluídos e nem sempre eles querem a verdade. Nem sempre eles estão preparados para ouvir a verdade. Então, é tudo muito relativo. E eu peço de novo ao Pai que os inspire, que os ilumine. Peço sempre de novo ao Pai que, a começar, inspire e ilumine os beneméritos da casa do Senhor, para que eles, por conta própria, consigam sobreviver, atravessar, através das orações que eu ensino, a vida aqui na Terra, sem que eu tenha que interferir na vida pessoal de nenhum deles. Isso eu sempre peço ao Pai de novo, porque eles, afinal de contas, participam, inspirados pelo Pai da causa divina, mas nem todos conseguem andar com suas próprias pernas. E daí eu tenho que ficar sempre intervenindo. Eu peço ao Pai, eu sei que o Pai vai atender minhas súplicas, que eu peço o melhor para todos. Agora, principalmente para os beneméritos que participam da causa divina, que têm a consciência do reino de Deus estabelecido na terra, sediado aqui em Brasília, Nova Jerusalém. Tenham todas a minha paz. Mateus Rosendo, de Petrolina, Pernambuco. Henri, o senhor faz retiros espirituais? Qual conselho o senhor dá para chegar no estado de paz espiritual? Interessante. Retiro, como diz bem a palavra. Alguém tem que se retirar
do convívio social, né? Do convívio cotidiano e ficar um pouco consigo mesmo, consequentemente buscar uma intimidade mais profunda com o Altíssimo. Agora, o conselho que eu dou para quem quiser estabelecer essa simbiose com o Altíssimo, se sentir mais conectado, primeiro sim, quando pode, em tempos de férias, que tem liberdade de ficar um período isolado, não importa onde. Importante é que tu consigas ficar sintonizado com o Altíssimo. Porque no dia a dia, no trabalho, o indivíduo sai de casa, passa pelo trânsito e vai para o escritório, para a empresa, sei lá onde for, está sempre misturando, sendo forçado, inclusive, a interagir com os outros habitantes da Terra. E em verdade vos digo, ninguém consegue viver protegido por uma campânula de vidro, livre do contato direto com o seu semelhante. Mas daí o retiro pode se tornar uma opção para uma reflexão, para uma comunhão, para recolocar diretamente uma intimidade com o Pai, renovar a simbiose. Agora, isso não quer dizer que alguém tem que ir para não sei onde, fazer um retiro, ser liderado por algum dono de cabresto. Não. Pode se retirar só mesmo, tu mesmo, contigo mesmo e com o Pai. E o lugar, claro, que quanto mais silencioso o lugar, melhor. Quanto mais harmonioso, mais natural, melhor. Mas se não tiver um lugar silencioso, natural, para fazer o retiro, fique com o que tens. Faça o que podes. Tu deves, meu filho, que me ouves, meus filhos, do coração, meu filho, que me ouves, que me faz a pergunta, deves procurar sempre restabelecer, renovar a intimidade com o Pai. Isso em qualquer lugar. Então, se o lugar que tu estás não te dá dignidade, não é um lugar místico, não é um lugar adequado, mas não tens outra opção no momento, então tu santifica esse lugar, tu dás vida para esse lugar com a tua presença, desde que tu invocas o Pai com fervor, com certeza, com os olhos bem abertos, mirando o infinito. E a paz se apossará de ti, em forma de energia, bênção e luz. Tenham minha paz, meus filhos. Robson, de São Paulo. Henri, qual sua opinião sobre a cura gay? Sobre a cura gay, hein? Bom, e a mesma opinião que eu tenho sobre a cura de necrófago. Uma pessoa come carne, ela vai, como se fosse uma doença, comer carne. Não, apenas uma opção. A pessoa come carne, deixa de comer, vira vegetariano. Assim, o gay, que chamam de gay, que segundo me consta quer dizer alegre, pode ter alegria em diferentes lugares, mas eu não posso admitir que qualifiquem de doença. Não é, é uma opção. Ora, por exemplo, no meu caso, em Santiago do Chile, em 1979, tive a revelação do meu pai e optei pela vida celibatária. Então eu me curei da vida profana que vivia até então? Não. Apenas recebi a iluminação do Pai e comecei uma vida nova. Assim também, conheço várias pessoas que optaram para viver uma outra vida diferente, quando toma consciência, por exemplo, quando alguém toma consciência da metafísica, quando alguém toma consciência que a carne é só carne, e que ela só está viva, a carne, porque o Espírito dá vida para ela, o onipresente.
que vivifica cada célula do corpo e cada partícula do sangue. Então, quando ele toma essa consciência, ele vai pedir ao Pai que o inspire como proceder com o corpo. E eu sou regente de almas. Aqui meu pai mandou aqui como regente de almas. Então eu não interfiro na opção sexual de ninguém. Só que eu não concordo, obviamente, que ninguém fique praticando sexo em público. Seja hetero, seja gay, seja o que for. Eu acho que essas coisas da intimidade devem fazer lá nos seus respectivos ambientes íntimos, né? Agora, quanto a... Eu vi pela mídia, claro que eu quero deixar bem claro a minha opinião, mesmo como sou regente de almas, até por isso, que ninguém tem direito, sem violar a lei divina, de ficar induzindo as crianças, desde pequeno, mudar a conduta sexual, não importa para que lado. Cada coisa no seu tempo. Assim como tu não vais colocar uma criança de 3 anos na faculdade, ou de 5 anos, na faculdade de medicina ou de engenharia, tem que esperar ela atingir idade, e assim também na vida social. Inclusive, antes dos 21 anos, não importa que mudem as leis para 18, mas antes de 21 anos, o corpo físico, biológico e mental, fisicamente, neuronalmente, não está ainda completo. Essas 3 etapas são fundamentais, 7, 14 e 21. Então, depois dos 21 anos que o indivíduo pode, assim, perante as leis divinas, assumir uma responsabilidade. E quanto a esse assunto de cura gay, etc., que me perguntaram, quero deixar claro. Agora, se a pessoa tem uma conduta, preste bem atenção, que transcende as normas salutares, então ela precisa ser curada assim. Como tem tanto entre os heteros, como tem o homem. Como esses dias eu vi na televisão, que horror, tem homens aí ejaculando no ônibus. Esse é uma pessoa, esse precisa de uma cura. Esse precisa de um tratamento rigoroso, quiçá até uma esterilização, entende? Aí é outra coisa. Agora, porque passou do limite, né? Cada um deve saber se conduzir. O corpo é um templo sagrado, que o Senhor te deu, não te pertence, é da tua mãe terra e do Pai. Então Ele te deu sob guarda, sob custódia, o teu corpo. É o teu veículo célula com o qual tu trafegas na terra. Então tu deves ser digno do teu corpo, deves cuidar dele, lavar bem, cuidar do teu corpo e usar ele para boas coisas. Entende? Então, seja gay ou não seja gay, qualquer um que tiver uma conduta anormal, é óbvio que tem que ser excluído do convívio social. Às vezes a atitude repelente, assim, que como esse que eu vi aí, parece que virou epidemia nos ônibus lá em São Paulo, é uma coisa assim bem absurda, entende? Então, os sinais, muitos sinais do fim do mundo, porque a Terra não foi preparada para ter 7 bilhões de habitantes bípedes. Esse é um exagero. Isso ficou por conta da procriação desordenada, fruto do comportamento anormal, bestial do ser humano. Quem quiser se escandalizar, se escandalize. Mas há 2000 anos eu já falei sobre isso. O Henry falou que são bestiais, sim. Aquelas pessoas que têm um comportamento absurdo, como esse que eu vi esses dias, são seres bestiais. Que nem os seres bestiais procedem assim. O cachorro, ou qualquer animal, ele vai tentar o consentimento da fêmea. Tá? Então é um comportamento que requer sim tratamento. Aí sim. Agora, quanto à opção sexual, desde que a pessoa optou por viver na intimidade sexualmente do jeito que lhe aprouver,
O que é pecado? Concluindo a resposta dessa pergunta. Tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outro é pecado. Tudo que tu fizer que não faz mal nem para ti, nem para os outros, não é pecado. Por exemplo, se tu praticar sexo em público, seja gay ou hetero, é pecado. Porque tu estás ferindo os olhos de pessoas que não queriam ver teus atos bestiais. É pecado. Agora, tua opção, inclusive eu sei de casos lastimáveis, de pessoas que optaram não querer praticar sexo, e daí todo mundo começa a discriminar, duvidar da opção sexual, entende? Cada um deveria viver sua vida sob a égide da divina providência. Isso que deveria ser cada um. Esse é o conselho que eu dou para todos. Então tá, claro, essa é a minha opinião, sou regente de almas, mas eu tenho seguidores, não só no Brasil, mas fora, que têm vida sexual diferente, que nunca falaram comigo, mas que eu sei que tem. Porque eu cuido das almas. Tem de tudo nesse mundo. E cada um deve saber dizer, um detalhe, pecado é tudo que fizeres faz mal para ti ou a outrem. Então, se tu te fizer qualquer coisa com o teu corpo, e tu te sentir mal, pecaste. É pecado. Qualquer coisa que tu fizer com o teu corpo, e tu te sentir mal, tu pecaste. Qualquer coisa que tu fizer com o teu corpo, e que fizesse outras pessoas se escandalizar, ficar com nojo de ti, como aquele caso desses homens lá no ônibus, é pecado. Então, tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Essas são as regras da lei divina e o restante os homens inventaram. Tenham todos a minha paz. Carlos, de Boston, Estados Unidos. Pode explicar este versículo? Mateus 19:12. Por que há eunucos que nasceram assim? E há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Observação. E também, por que você disse no final, quem pode aceitar isso, aceite-o? Bem, é o seguinte, então, eunuco é que muitas vezes se usa uma palavra até por falta de um sinônimo ou por falta de criatividade, para ser empregada em lugar errado. Então, eunuco, conforme nos conta a história, a sociologia antiga, a antropologia, sei lá o que for, é aquele que, como ele falou, que fizeram o eunuco. Então, os reis, por exemplo, lá em Roma, uma vez, a filha do prefeito se casou, né? E daí no dia do casamento dela, ela ganhou de presente do genitor 100 eunucos, ou seja, por causa que ela casou, o genitor dela, que era prefeito, mandou cortar o documento de 100 jovens para ficar a serviço dela. Então esses são os eunucos que tornaram-se eunucos involuntariamente. E tem os eunucos que como eu vi uma vez na televisão lá em Santa Catarina, um caso, se automutilaram. Tá? Agora, tem aqueles eunucos, quando ele se refere, os eunucos que se tornaram eunuco por amor a Deus, aí que está o erro do emprego da palavra. Não é que se tornaram eunucos, não se automutilaram. Os que optam por inteligência para servir ao Senhor, não continuar sendo reprodutor, não continuar praticando sexo, aí equivocadamente chamaram de eunuco, foi interpretado equivocadamente, por falta de uma palavra substituta, mas se tornaram celibatários. Entende? Quer dizer, e não eunuco. São pessoas normais que às vezes, não são só meus discípulos, tem pessoas normais que optaram, eu conheci. Acabamos de falar agora mesmo do Tesla, Nikola Tesla, acabamos de falar dele agora. Que podem estudar a biografia dele e ver que ele era celibatário.
Mas não era mutilado, e sim que ele optou, porque ele descobriu que cada vez que ele tinha perdas seminais, ele ficava um vácuo de energia nele, ele descobriu. E até isso na Bíblia, que mesmo que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de parábolas, fábulas, metáforas e até charadas, mas tem a lei divina lá sim, tem lá uma parte onde explica de que o homem, quando ele perde o sêmen, ele fica impuro. Tá? Quem quiser ler, leia. É que na hora que ele perde o sêmen, ocorre um fenômeno neurometafísico no cérebro dele, que eu não vou explicar agora. Tá? Senão, olha só, tem mais perguntas para responder. Mas que outro dia, quizá eu volto a falar. Então, explicar isso bem claro, que a palavra eunuco, neste caso, por falta de opção na época, e quem quisesse entender, tanto é que, segundo conta, está escrito que eu disse quem puder aceitar ou entender a terminologia. Porque, assim como antigamente também não tinha reencarnação, essa palavra não existia. Então, diz que João Batista era o Elias que vós esperais. Eles vieram e fizeram o que fizeram com ele, decapitaram. Mas não diz que ele era o Elias reencarnado, porque essa palavra não estava ainda em voga, não estava ainda sendo utilizada. Essa é uma terminologia moderna. Tenham todos a minha paz. João de Lisboa. Bom dia, Henri. Pode comentar o caso de Suzane von Richthofen? O que pode ter levado a Suzane a cometer tal crime? Você que me aparece com cada pergunta. Bem, ela foi levada a cometer este crime por uma somatória de fatores. Primeiro, que sirva de exemplo para muitos chefes de família, muitos pais, que ou não põem filho no mundo, ou se puser, tem que educar. Então, eles põem filho no mundo, daí, no caso, dão um automóvel, dão dinheiro, dão, hoje em dia, tablet, esses aparelhos, smartphone, celular. E daí, pronto, aí o filho está... não, então é melhor não fazer filho. Mas se vai procriar, tenha consciência da responsabilidade de conduzir ele até atingir a maioridade. E foi o caso deles. Eram ricos, ele tinha uma profissão lucrativa, ela também. Agora, a mulher, a mãe dessa Suzane, se alguém analisar bem, ela ostentava o status de psiquiatra, mas nunca percebeu o que acontecia na frente do nariz dela. Ela nunca percebeu que os conflitos sociais podem levar, sim, à morte. Inclusive, não é a primeira vez, eu já vi outros casos em que o filho fica sabendo que a mãe tem dinheiro em lugar tal, guardou em tal coisa, e daí, porque a mãe confia, né? O pai, o genitor, né? A genitora. Aí depois, nunca, jamais, a Suzane von Richthofen, que ela falou, iria fazer o que fez, jamais. Jamais, eu posso garantir que ela jamais iria fazer o que ela fez, se ela não fosse vítima do fenômeno do efeito manada, o efeito massificação. Então ela arranjou um namorado que tinha uma situação social diferente, a mamãe começou a discriminar, não querer que frequentasse a casa, enfim, essas coisas assim, porque socialmente era diferente, né? E daí ela podia ter vistoriado isso antes dela arranjar esse namorado. Se ela estivesse cuidando da filha, estivesse conversando com a filha, explicando para a filha, não só dando conforto material, explicando como é que é a vida. Às vezes uma camponesa, uma analfabeta, ensina pela tradição oral muito mais para uma filha do que uma doutora, às vezes. Porque o amor verdadeiro, quem ama de verdade, quem quer procriar para ter um ser amado, um filho, tem que pensar nisso, na educação. Então, daí está o problema, já que ele me perguntou. Daí ela foi influenciada pelos
Porque pode ver, era 2. Tá? Era 2 contra 1. Muito perigoso isso. De 2 mentes satânicas vuduzar ou focar uma outra. Exercia poder sexual sobre ela, né? E daí, e para aqueles todos que dizem, eu sou vítima da paixão, porque eu estou apaixonado, vê que fim leva a paixão, vê se os dois ainda se amam, se trocam correspondência, vê se não era o demônio que estava ali no meio, se não foi o demônio que induziu ela a fazer o que fez, a abrir o caminho para os... Entende? Demônio. O demônio, reitera uma vez mais, não é um macaco com rabo e chifre como vos ensinaram amando dele. Até aquele catecismo tem um demôniozinho com tridente, foi o demônio que mandou, que inspirou a fazer. Tá? Então daí o demônio, para esconder a verdadeira essência dele, ele manda inventar essas coisas. O demônio é uma essência, um espírito, é um corpo energético, que ele faz o teu próprio demônio, que é teu escravo, virar demônio se tu der uma cochilada. Quantas vezes eu já vi até pela mídia alguém ser interrogado pelo delegado: por que tu fizesse isso? Por que tu matasse teu filho? Ou coisa assim. Aí a pessoa responde assim: eu estava fora de mim, doutor. Tá, se ele estava fora dele, quem estava nele? É isso. Então a tal de Suzane é esta. Pode ver que, se vocês olharem o histórico dela, ela tem uma conduta irrepreensível na vida carcerária e tudo, entende? Ela é a maior prova, porque nem tudo que o Freud disse é verdade, mas ele diz que o ser humano, o homem, é o fruto do meio. Ali está a prova que ela foi influenciada pelo ambiente, entende? Envolvendo o vil metal diabólico, porque ele se torna vil quando usado por seres endemoniados. Ninguém vive sem o dinheiro. Só que quando alguém usa ele para o mal, aí vem essa pecha de vil metal diabólico, que se fala no mundo esotérico. Bom, então está explicado, hein? Mais alguma pergunta? Vai. Felina Breno Silva, de Xanxerê, Santa Catarina. O senhor acha que deve ser ensinado religião nas escolas? De Xanxerê? É. Poxa, muito bem. Cidade bendita, estive lá nos anos 70. Na Rádio Princesa, falei o povo, né? Em 70. Então é o seguinte: nas escolas, prestai bem atenção, se deve ensinar ciência, na minha opinião. A minha opinião. Se deve ensinar ciência, educação moral e cívica, essas coisas todas. Agora, a religião, se tivesse possibilidade de haver uma única religião, que na minha ótica, inclusive, religião, quando não é um embuste, é um equívoco, porque ninguém precisa que alguém o religue com Deus. Religião vem de religar. Se Deus é onipresente, se ninguém pode fugir de Deus nem na hora de cometer um pecado, um delito, logo não precisa que alguém religue com ele. O que podia se ensinar é a lei divina, né? A cosmologia, pronto, isso pode, na minha opinião. Ensinar cosmologia na escola, ótimo. Cosmologia é verdadeiro ensinamento divino de Deus. Aí pode. Filosofia, enfim, não, tudo que já tem. Mas só que a tal de religião é um problema seríssimo. Seríssimo, mas ainda assim, se conseguirem impor isso de ensinar na escola, então, na minha opinião, eu queria chamar a atenção dos legisladores que permitam que seja facultativo, mas mesmo assim existe o fenômeno da massificação. Facultativo no sentido de que na aula de religião o aluno não é obrigado a participar. Tem que facultar a ele esse direito de pegar um livro e sair lá fora durante a aula, e para ele não ser obrigado,
não ser coagido a impregnar a cabeça dele com doutrina que depois vai criar conflito psicossocial e até neurometafísico. Então, melhor que alguém falou? Não. Melhor que religião é uma coisa, repito, cosmologia eu recomendaria que ensinassem no âmbito da metafísica, se desse para ensinar na escola, se fosse viável, ensinar sobre as energias cósmicas, mas eu tenho minhas dúvidas de que alguém poderia explicar isso com riqueza de detalhe, porque as religiões são sempre uma espécie de prato feito, como sardinha enlatada, tem aquele, vai comer isso e pronto, né? Não dá opção, tanto é que fui crucificado há 2000 anos, ninguém é obrigado a crer, porque eu ensinei a rebeldia contra a religião. Ensinei a rezar no quarto com a porta fechada, ensinei que não precisavam ir lá, pagar um ritual, sacrificar animais para pagar pecado. Isso revoltou o negócio, conflitou-me, entrei em conflito com poderosos agentes de negócio. Até quem vendesse gado para ser sacrificado lá já também não gostou desses meus ensinamentos subversivos, né? Digamos assim, para a época, né? Então aí onde que, né? Imagine só, eu quebrei a ordem estabelecida na época, uma ordem estabelecida, obviamente, com grandes indícios questionáveis, né? Bem, mais uma pergunta, vai. Vanderlei Santos, de Curitiba. Mestre Henri, quem é Lúcifer, citado por alguns religiosos? Bem, Lúcifer, cara, aí de novo reitero que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charada. Então, o Lúcifer, segundo uma dessas lendas que tem na Bíblia, revelou-se. É um anjo rebelde, né? E cada um interpreta como quiser. Eu quero dizer que toda e qualquer energia, todo e qualquer ser energético, sem exceção, só existe, só tem vida emanada do Pai. Aí pode me dizer, mas como é possível? Então, um assassino contumaz, um latrocida, um monstro também tem energia emanada do Pai? Sim, só que fez mau uso do livre-arbítrio. Às vezes, uma sociedade cria monstros sem perceber. Às vezes uma sociedade cria uma situação que desemboca numa gama social, numa comunidade que era até para se defender de certas opressões, ela forçadamente gera um monstro. Muitas vezes ele vira herói, o monstro. Muitas vezes. E outras vezes ele é qualificado, julgado e condenado como monstro. Eu estou me referindo, monstro não é um monstro assim de chifre, tá? É o ser humano que se comporta de forma efetivamente desastrosa, sinistra, que qualificaram aí na psiquiatria de psicopata. Por exemplo, falando em psicopata, os animais bestiais, se fosse qualificar pela psiquiatria, seriam todos psicopatas. Sempre que o animal, um cachorro pode matar a pessoa e não vai pensar que ele fica com consciência pesada. Não fica. Porque ele não faz nada por maldade. Uma cobra mata, fere letalmente uma pessoa e não tem consciência pesada.
porque a pessoa, sem querer, colocou o pé no lugar onde ela estava, uma coisa assim, e ela foi se defender. As abelhas, que são insetos benditos que produzem mel, podem matar uma pessoa, e se não raro já aconteceu. E ela não tem pecado nenhum. Porque a pessoa foi lá mexer com elas, e não soube se prevenir, né? E daí, entende, meus filhos? Então tem que bem ver o que é e o que não é pecado. Está respondida a pergunta? Está respondido. E hoje, quando tu mostrar o livro para eles, dá uma folheada assim para eles verem as entranhas do livro. É para os filhos de Deus, porque não é propaganda, porque tu não vais cobrar nada, né? É assim uma ocasião das pessoas entenderem. Tem as fotos da Revolução, tem as fotos de quando estive em Roma, tudo assim para mostrar que o livro não é... já estou mostrando, aí, que não é apenas um livro com escrita, tem muitas ilustrações, e está tudo disponível gratuitamente na internet. Cada foto dessa tem uma explicação do significado dela embaixo. Tudo escrito com muita boa vontade, dedicação pela DEI, que é responsável por isso. Olha, estou aproveitando, tá vendo? Uhum. É bom que eles vejam. Esse é o livro Despertador Explosivo, porque quando a pessoa lê essa história aí, respaldada por fotos de momentos que eu vi, ela consegue explodir as viseiras e os cadeados dogmáticos, que o cadeado, o raciocínio, o dogma é o cadeado do raciocínio. Ó, tá aí. Esse é o livro Despertador Explosivo. Tem mais fotos, tá, gente? Eu só mostrei esse um pouquinho. É o volume. Tá. Esse é o volume 1, tem o volume 2. Ai, esse aqui. Pronto. Esse ali é mais com as mensagens, parábolas, etc. Explica aí, né? Sim. Então, tá. Tem tudo disponível. Pode ler. Por quê? Porque meu pai disse que tem que se deixar disponível para as pessoas que querem tomar consciência, que querem compreender minha realidade. As pessoas do bem, bem intencionadas, honestas intelectualmente, que não querem viver nas trevas da ignorância, obstinadas em invocar sempre de novo, afrontando meu pai, porque só os ignorantes, obstinados em afrontar meu pai, que invocam sempre de novo meu nome antigo, obsoleto Jesus. Pois se meu pai deu ordem que eu falasse na frente do Supremo Tribunal Federal, perante os jornalistas que me perguntaram se eu era Jesus, eu disse, Jesus é um nome obsoleto, meu nome novo é Ingrid, está disponível para quem quiser ver quando eu falo isso. Então meu pai disse que é necessário que se desperte as consciências. Tome consciência que eu paguei o preço do sangue pelo meu nome novo, Ingrid. Então meu pai disse que quem continua invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus, fica vulnerável à mercê de chuvas e trovoadas, de conflitos sociais, de tudo. Então precisa saber tomar consciência que ele me reenviou. E está escrito há milênios que meu nome novo, que eu vinha com um nome novo, em Apocalipse 3, versículo 12, lá no finalzinho. E meu pai disse que eu tenho que martelar nessa tecla sempre, para dar consciência aos seres humanos, para compreenderem. Porque hoje em dia usam nome, tem açougue com o nome de Jesus, tem cachorro com o nome de Jesus. Meu pai disse que eu vim com um nome que custou o preço do sangue para despertar as consciências, a consciência da humanidade. E que deixo bem claro, eu não sou um artista, eu não sou meramente um orador, eu sou servo do Senhor, eu obedeço ao Senhor, dedico minha vida unicamente ao Senhor. Desde 1969, que eu comecei a vida pública, e em 79 tive a consciência da minha identidade em Santiago do Chile. É uma realidade que, quando a pessoa lê esse livro ali, porque o nome dele é livro Despertador Explosivo.
né? O Senhor deu esse nome para mim lá em Beauvais, na França, para eu botar nesse livro. E muitos anos ele ficou só com um despertador sem o explosivo, porque meu pai disse que no tempo do governo militar não podia botar despertador explosivo, porque tinha que esperar a ordem dele, porque no início ele era despertador explosivo. Aí depois ele mandou retirar, porque estavam começando a achar que teria alguma fórmula ali dentro do livro. Então, daí, antes que houvesse esses conflitos, ele mandou que simplificasse só com o nome de livro Despertador. Mas em outra ocasião, mostra publicamente o primeiro exemplar, quando era magrinho, o livro. Agora sim. não tem aqui, mas outro dia mostra para eles, me faz lembrar, para eles verem como é que ele era com o nome Despertador Explosivo, e que depois teve que mudar durante muitos anos para evitar conflito, né? Não, aqui não tem, não sei se... Quer que eu pegue? Tem aqui? Aqui não. Na sala, até lá vai demorar muito. Deixa. Hein? Então vai lá buscar. Sabe onde está? Quem sabe? Você vai tipo, se é para buscar, porque eu tenho que logo terminar meu programa. Hein? Tem que dar. Para que todos vejam uma coisa, que tem tantas coisas absurdas que acontecem, que meu pai disse em que peça que eu distribuí sempre gratuitamente. Esse livro lá em Curitiba, esse que ela vai mostrar aí, e que os franceses aqui patrocinaram, né? E disseram que queriam, que foi lá que ele nasceu, né? Lá em Beauvais. Por coincidência ou não, eu estava albergado na escola Paul Edvard, na rua Júlio Isaac, justo em frente à sinagoga, onde eu ficava hospedado, no lado de uma escola, que a diretora era minha seguidora. Olha aí. Esse foi o primeiro livro, talvez dá para botar bem de perto ali, que é explosivo. Dá, né? Dá para ver. Tá aí. Então, assim que já era nos anos 80. Vê se tem as costas dele também, como é que é, não sei. Tá aí. Pronto, tudo nos anos 80. Então tá, pode guardar. Vamos lá, vamos adiante. Eu vou pedir ao Pai a bênção. Antes eu vou falar a mensagem de sempre. E antes de falar a mensagem, eu reitero uma vez mais que só os ignorantes, obstinados em afrontar meu Pai Senhor e Deus, é que continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus, porque meu nome novo é Henri Cristo, que eu paguei com meu sangue na cruz, e que o meu Pai inspirou as autoridades constituídas a reconhecer o meu direito de usar oficialmente no passaporte, etc., o nome que paguei o preço do sangue. E na luz de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, quero que todos saibam que eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que já expus há 2000 anos, quando proferi a parábola dos talentos. Eu expus ela sucintamente. Agora, os que querem participar da bênção, além de que os beneméritos já sabem, mas os que estão chegando e querem participar da bênção, com as mãos assim, para receber, os olhos abertos. Eu peço ao Pai, Ele vos abençoará sobejamente. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo
volume 1 e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.